Bem, nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 13. Pode deixar. Daí pode deixar. Itens 7 e 8, né? Na realidade, nós vamos fazer um trabalho um pouco diferente hoje, né? Um pouquinho diferente. Vamos trabalhar um pouquinho diferente. Vocês vão ver, né? Um trabalho um pouco diferente. Mas a temática da noite é convidar os pobres e os estropiados, né? Do capítulo 13. É o capítulo 13, isso aí. Isso aí, né, Tatiana? Isso aí. É que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então esse é o tema, o qual hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Trouxe então aqui, nós trouxemos aonde tem o tema e pedi para a inteligência, né, poder criar essa imagem de Jesus com todos ao redor da mesa, os convidados. E para a gente poder refletir um pouquinho sobre o que nós iremos hoje falar desse tema. Convidar os pobres e os estropiados. Ajudar sem esperar recompensa. Em alguns momentos eu vou ler e em alguns momentos nós vamos conversando. Então o tema de hoje, ele nos convida a fazer o bem com simplicidade, discrição e sinceridade. Esse é um tema que ele vai nos fazer olharmos para a nossa caminhada, para a nossa conduta no nosso dia a dia. Então, conforme vai ter umas questões, vamos pensando, como é que está no meu dia a dia? E nós vamos entender o que Jesus quis dizer com esse convite. O item 7 apresenta o ensinamento de Jesus: convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. À primeira vista, a gente pode até pensar que Jesus estava falando apenas sobre oferecer alguma refeição, como a gente vê na imagem. Porém, o seu ensinamento, ele é muito mais profundo. Na época, Jesus precisava falar através de parábolas, por palavras mais fortes. Então, ele usava pobres e estropiados. Nessa passagem, ele nos convida a refletir sobre a intenção com que fazemos o bem. Ele se encaixa, esse tema, dentro da caridade. Todos eles, o Evangelho também. Até o próximo tema é caridade material e caridade espiritual. Então, esse tema já inicia essa prática, essa parte da caridade. E como é que está? Qual que é a nossa intenção no nosso dia a dia? Como é que estamos fazendo esse bem? Quando nós convidamos alguém, nós convidamos quais pessoas? Aquelas que podem nos retribuir da mesma forma? Ou nós convidamos sem esperar essa recompensa? Quem é que convidamos para estar na nossa mesa? Essa é a reflexão que ele nos convida. Então aqui tem já a primeira pergunta. Quando ajudamos alguém, esperamos reconhecimento? Esperamos agradecimento? Esperamos que a pessoa nos devolva o favor? Muitas vezes nós ouvimos pessoas falarem porque eu ajudei bastante e não tive a retribuição, nem sequer um obrigado. E várias outras situações que a gente pode citar. E isso é fazer o bem esperando uma recompensa, esperando uma valorização. Este é o bem que é mostrado. Mas, na verdade, o bem que nós precisamos fazer é aquele fazer o bem sem querer aparecer. Ou fazemos o bem simplesmente porque aquela pessoa necessita de auxílio. É uma reflexão para a gente poder fazer como está no nosso dia a dia. No Evangelho de Lucas, Jesus orienta: quando ofereceres um jantar, não convides somente os teus amigos, irmãos, parentes
ou vizinhos ricos, para que eles também te convidem e retribuam. Convida os pobres, os enfermos e aqueles que não possuem meios de te recompensar. Isso está lá na passagem de Lucas. É o que ele nos traz, a passagem que Jesus deixou da mensagem quando ele esteve aqui conosco, e ainda está. Aí Jesus acrescenta: e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te retribuir. Quando nós vamos ler novamente essa passagem, a gente vai poder conseguir compreender um pouquinho mais o que ele quis dizer. Então, quando nós vamos nos reunir, que a gente possa lembrar das outras pessoas que estão necessitadas também. No meio familiar, muitas vezes a gente tem alguma situação, alguma desavença, buscar o perdão, manter a convivência, aquele vizinho, aquele amigo. Então a gente buscar se compreender e fazer esse convite. Mas nós vamos entender também de que forma nós podemos fazer esse convite para estar na mesa. Jesus não estava dizendo que não devemos convidar nossos familiares e amigos. A convivência com as pessoas queridas é importante, porque a gente sabe que o meio familiar é onde que nós precisamos que se mantenha unido. Precisamos que o diálogo esteja presente ali. O que Jesus condena é o interesse escondido por trás de boa ação. Então, muitas vezes escondemos, usamos máscaras para demonstrar uma boa ação. Aqui podemos esconder muito bem aquilo que somos. Mas quando retornamos para o mundo espiritual, para casa, nós não temos como utilizar mais máscaras. Lá seremos quem realmente somos. Então, que a gente possa, já a partir de agora, ir observando como é que eu estou. Será que eu estou usando máscara para me mostrar para as pessoas? Se estou, começar, pouco a pouco, ir trabalhando isso, para fazer com que a verdadeira luz, ela brote dentro da gente. O que Jesus condena, então, é o interesse escondido por trás de boa ação. É quando oferecemos alguma coisa apenas porque esperamos receber outra em troca. Ou convidar fulano, porque esse eu sei que ele me convidará de volta. É o que geralmente muitos pensam. O centro desse ensinamento é fazer o bem sem esperar recompensa humana. Muitas vezes, sem perceber, transformamos o bem em uma troca, que foi aquilo que eu falei anteriormente. Eu ajudei, agora ele deve me ajudar. Cobramos, muitas vezes, o favor ou aquilo que nós fizemos, a ajuda. Ou eu estive presente, agora ele precisa estar presente para mim. Uma obrigação, uma troca. Isso Jesus não quer. Depois de tudo o que fiz, esperava ao menos um agradecimento. E muitos de nós pensam ainda dessa forma. E isso é ainda um pouco de orgulho, um pouco de egoísmo. Todas essas chagas que a gente traz ainda dentro do nosso íntimo, que nós precisamos ir lapidando pouco a pouco. É natural sentirmos alegria quando alguém reconhece aquilo que fizemos. É muito bom, isso é maravilhoso. O problema surge quando o agradecimento se transforma em exigência. A verdadeira caridade não cria dívidas. Essas dívidas seriam aguardar alguma coisa e vou ficar registrando aquele ato, porque a pessoa não me agradeceu, porque a pessoa deveria ter me retribuído. Eu vou mantendo registrado isso. E muitas situações podem ter acontecido há muito tempo. Eu ainda fico preso a essa situação. Não me libertei dela. Eu fico alimentando isso. E alimentando tudo isso, eu vou criando doenças. E várias outras situações. E daí precisamos
retornar muitas vezes. Ao invés de irmos pagando algumas contas, nós vamos somando mais alguns débitos. Ajudar não é prender alguém a nós. Há pessoas que marcam, ficam marcando. Será que somos assim? Servir não é controlar, não é ficar vigiando o que está fazendo, controlar para cobrar. Amar não é exigir pagamento. Então, quando realmente a gente ama e faz aquilo por amor, nós simplesmente trabalhamos e seguimos a caminhada. Quando não amamos, ficamos presos a todas essas situações. Jesus nos ensina uma caridade livre, dar sem cobrar, trabalhar para o Cristo, sem querer nada em troca, ajudar sem humilhar, acolher sem dominar, fazer o bem mesmo quando ninguém está observando. E isso a gente já conversou, né? Falou em outros momentos também. Mas dentro dessa passagem também, vai falar sobre o festim. E tem uma passagem sobre esta também no Evangelho, ao qual nós iremos também conversar mais adiante. Então, o que representa o festim? Será que ele representa somente uma refeição? Nós podemos interpretá-la de outra forma, esse festim, e é o que Jesus nos traz. O festim representa tudo aquilo que possuímos e podemos compartilhar. Mas não é compartilhar aquilo que temos materialmente. Também, o material também necessitamos compartilhar. Mas nem todos têm dinheiro para poder ajudar materialmente. Mas todos nós possuímos alguma coisa que podemos oferecer. E o que nós temos? Cada um de nós que pode oferecer. A gente sabe que no tempo em que nós nos encontramos, está tudo muito tão corrido, o tempo. Será que a gente consegue oferecer um pouquinho do nosso tempo para alguém? Será que nós conseguimos dar a nossa atenção para alguém? Uma palavra amiga? Uma oportunidade? Conhecimento? Uma visita? Muitas vezes nos lembramos de alguém no decorrer do dia. Hoje nós temos os meios de comunicação. A gente liga para essa pessoa ou manda uma mensagem para essa pessoa. Às vezes a gente vai deixando. Então, quando essa pessoa ou alguém vem em nosso pensamento, vamos ligar. Se é próximo, vamos fazer uma visita. Se é alguém que mora um pouquinho longe, que é tempo que não veja, faça essa visita. De repente esteja com saudades. Necessita de um abraço, uma oração. Essa todos nós podemos fazer. Qualquer momento, aonde nós estivermos, a oração. Paciência. Carinho. Carinho conosco mesmo também. Capacidade de escutar. Muitas vezes não temos essa capacidade de escutar, somente de ouvir. Ouvir, entrou, saiu. Mas de poder escutar aquele irmão que está à nossa frente, estamos aprendendo. E é muito, muito importante. Às vezes uma pessoa não precisa do dinheiro, ela precisa ser ouvida. Outra não precisa de alimento, mas está sofrendo solidão. A companhia. É convidar para estar na mesa, para poder ouvi-la, para fazer uma companhia, para dar um abraço, uma palavra de entusiasmo. Somente ouvir, deixar a pessoa desabafar. Estamos carentes de pessoas assim, de alguém que nos escute, que nos ouça, sem nos julgar, somente ouvir. Por isso, cada um de nós pode se perguntar: qual é a abundância que Deus colocou em minhas mãos? Por que as mãos?
As mãos eu posso abraçar, posso tocar, posso levantar, guiar. As nossas mãos. Então, qual que é a abundância que Deus colocou nas nossas mãos? E quem são os pobres de hoje? Até aqui a gente pode entender, né, um pouquinho sobre aquilo que já foi passado. Quem são os pobres de hoje? Existe a pobreza afetiva, que é o que nós vamos trazer hoje, quando falta carinho. A pobreza de oportunidades, quando a pessoa deseja melhorar, mas não encontra uma porta aberta. A pobreza espiritual, quando a pessoa perdeu a esperança. Existem também os excluídos da convivência. E quem são os excluídos da convivência? A pessoa tímida que permanece sozinha. Muitas vezes eu ouço, principalmente na escola, com aquele colega ou aquela criança, ela é muito no cantinho dela, ela não se mistura. E aí questiono, e você não foi fazer o convite para poder se enturmar? Não. Então é ter essa empatia também de fazer o convite para que essa pessoa também, ela se sinta acolhida. Essa timidez muitas vezes é dela, sim, mas quando você começa a mostrar o interesse de acolher, aqui eu dei uma situação escolar, mas até no nosso próprio dia a dia, no nosso trabalho também, às vezes tem aquele colega que ele fica mais isolado, mais sozinho, quem sabe ele precisa de um abraço, só um abraço, um bom dia. O idoso que já não é ouvido, hoje ninguém mais tem paciência para ficar ouvindo histórias das pessoas mais idosas, as que estão já jovens há mais tempo, né? E é tão bom poder ouvir as histórias dessas pessoas que já tiveram uma caminhada, histórias de vida. Os nossos avós, eu já não tenho mais nenhum avô, aqui eu partiu há pouco, mas os ensinamentos que também eles nos deixam, as lições das vivências. Hoje os jovens, eles não têm mais essa paciência, mas e nós? Que já caminhamos um pouquinho também. Temos essa paciência de poder ouvir alguém? A criança ignorada, o trabalhador mais simples, muitas vezes o julgado pela questão da aparência. Situações simples, dentre tantas outras que a gente pode refletir. Quem está ficando de fora da nossa mesa, da nossa conversa e da nossa atenção? Vamos levar isso para dentro da nossa família, da nossa casa. Porque há muitas situações onde no núcleo familiar muitos ficam de fora. Um tal horário está comendo, o outro tal horário, assim. Não há mais uma união. Eu vou deixando porque a situação é assim. O interesse em querer buscar e conhecer. Então, olhar dentro para a nossa realidade. É para nós, todos nós. Eu tenho umas perguntinhas para a gente poder refletir também sobre a questão do bem. Faço o bem mesmo quando ninguém está observando? Isso é íntimo para cada um. Quando ajudo, espero reconhecimento ou gratidão? Minha ajuda preserva a dignidade do outro? Então, essas 3 perguntas para a gente poder levá-las não somente para hoje, mas para a caminhada do nosso dia a dia, para a nossa conduta. Quando Jesus recomenda convidar os pobres e aqueles que não podem retribuir, ele nos ensina a abrir a mesa do coração. Abrir espaço para quem não pode nos favorecer. Convidar aquele que nada tem. Repartir um pouco daquilo que nós temos. Um pouco do alimento, o material,
mas o espiritual, que é aquilo que nós falamos, que é o se doar, o tempo, a paciência, os ouvidos, a atenção. Oferecer sem criar dívidas, sem esperar nada em troca. Acolher sem escolher. Acolher a qualquer um dos nossos irmãos necessitados. E todos nós somos enfermos, né? Todos nós que estamos aqui. Estamos todos em busca de poder se curar. Depende de nós. O momento que nós queremos essa cura. Então, acolher sem escolher. Sorrir sem ostentação. Muitas pessoas necessitam de um sorriso, mas o sorriso sincero. O sorriso que transborda alegria, que transborda compaixão, que transforma em amparo. Hoje vemos muitas pessoas fechadas, isoladas em si mesmas. Fecham seus olhos, fecham seus corações. Necessitam muito de nós. Ajudar sem humilhar. Amar sem exigir pagamento. É trabalharmos para o Cristo, sem esperar nada em troca. Da gente poder prosseguir. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Quem sabe nós ainda estamos aprendendo, não começamos, mas ainda é tempo, é oportunidade da gente poder começar a partir de agora. Todos nós erramos? Sim, erramos. Mas nós temos uma oportunidade maravilhosa de poder começar. Para fazer um futuro melhor. O futuro é aqui? Nós vamos ver. Talvez não possamos realizar grandes obras. Entretanto, todos os dias encontramos pequenas oportunidades de servir. Podemos repartir o pão, mas também podemos repartir ou compartilhar a palavra. Podemos oferecer recursos e o tempo também. Podemos orientar e também escutar. Podemos ajudar alguém a se levantar sem lembrá-lo constantemente de que um dia esteve caído. Ajudar e ajudar a seguir a caminhada. E uma reflexão que fica também nesse momento. Quem Jesus está colocando hoje diante de mim, não para que me retribua, mas para que eu aprenda a amar? Algo que tenha nos acontecido no dia de hoje. Dentro desta pergunta. Passou alguém por nós que eu ignorei e que eu precise rever? É uma reflexão. E aqui fica. O verdadeiro pão do reino de Deus é o Evangelho vivido. Feliz é aquele que não apenas conhece os ensinamentos de Jesus, mas os transforma em atitudes de amor, caridade e serviço ao próximo. Então hoje, conhecemos, sabemos o que nós precisamos fazer. Temos o Evangelho. Sabemos a nossa consciência do que é certo e do que é errado. Mas somente saber não resolve. Nós precisamos praticar. É viver esse Evangelho constantemente. É nós buscarmos fazer com que Jesus esteja conosco. Porque nas dificuldades, aonde nós nos encontrarmos, Ele vai nos guiar, Ele vai nos ajudar. Mas a gente precisa ser perseverante. A gente precisa não esperar a recompensa aqui, na terra. É a recompensa de quando a gente retornar para o mundo espiritual. Quando receberes alguma crítica, receba ela como construtiva. E agradeça. Porque é através das críticas que nós vamos crescendo. É através das críticas que nós vamos analisando como é o trabalho.
espiritual. É através das críticas que nós vamos analisando se realmente estamos praticando o Evangelho ou não. Então, que a gente possa olhar tudo aquilo que chega até nós de uma forma de transformação. E que cada um de nós possa convidar Jesus a estar nesta mesa. De ele fazer parte da nossa jornada evolutiva. Não esquecer. Esquecemos dele, esquecemos dos seus ensinamentos. Porque ainda por vezes queremos ouvir o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Que a gente possa realmente ser cristãos dentro da palavra do Cristo. E ir pouco a pouco, tirando dentro de nós, trabalhando esse orgulho. Feliz daquele que comer o pão do reino de Deus. Isso está em Lucas 14:15, no início desse nosso trabalho que a gente realizou hoje. Quem puder, leia esta passagem e reflita. Ela tem muitos ensinamentos para todos nós e as reflexões. Que a gente possa acender dentro de nós esta luz por onde a gente passar. E que não tenhamos vergonha de falar de Jesus aonde estivermos. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia. Jesus é o que nos ampara, é o que nos dá força. E é o que faz com que aqui a gente esteja, nesta casa. Que possamos fazer essa transformação dentro de nós, o quanto antes. Era isso que nós tínhamos hoje para passar para vocês. Hoje eu fiquei sozinha. Sozinha aqui, mas estive muito bem amparada. O trabalho, ele cresce, ele nos desafia. Porque quando nós ouvimos Cristo nos chamando para o trabalho, ou a gente tem medo ou a gente encara. Então nós precisamos a seguir. Então a gente agradece muito pela dedicação de cada um de estar aqui essa noite, de poder estar aqui, na verdade, sentindo os benefícios da espiritualidade amiga. Porque nós somos instrumentos, estamos juntos também aprendendo o Evangelho e vivendo ele aqui, lá fora, onde nós estivermos. Muito agradecida. Vamos para a oração final? Vamos. Então, hoje, para fazer o encerramento, eu vou convidar o coral Marisa Weber, o coral aqui no Libertação. Ele está com o nome, é Coral Marisa Weber, composto por mulheres. Então, hoje, algumas fechar os olhos, ou quiser prestar atenção, fiquem bem à vontade.
Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é